Oi, gente. Então, pra quem não sabe, eu tô de férias. Sim, terminei o primeiro período do mestrado da Federal daqui de Pernambuco. E vou compartilhar com vocês como foi, né, tudo, de forma bem breve, essa conversa bem gostosinha aqui com vocês. E no final, como eu estou de férias, eu vou compartilhar 3 séries, né, que eu iniciei agora em julho, né, nas minhas férias, e que eu tô amando. Vem comigo. Então, gente, eu tava pagando esse período, né, do mestrado, 5 cadeiras. Eram 3 obrigatórias e 2 eletivas, se eu não me engano. E, assim, eu sempre me perco o que era obrigatório e o que era eletivo, o que foi que eu botei porque eu queria e o que foi que eu botei porque eu era obrigada a colocar. Mas tudo bem. E aí, eu consegui terminar, né, o período. Fui bem, né, nas notas, tudo ok, passei. E o próximo período começa em agosto. O que é que eu achei do mestrado, né? O mestrado, ele pode ser 2 tipos, profissional e acadêmico. O meu é acadêmico, né? Eu faço aqui na Federal de Pernambuco. Não sou bolsista, eu poderia ter sido, porque eu passei em 6º lugar, mas eu não quis a bolsa, porque eu teria que optar entre ou eu parava de trabalhar para receber a bolsa, ou eu ficava com a bolsa, né? Ou eu não ficava com a bolsa e continuava trabalhando onde eu trabalho hoje. Eu optei por não ficar com a bolsa, né? A bolsa é no valor de R$ 1.500, porque só são 2 anos de mestrado, eu posso até terminar antes, e o trabalho que eu tô hoje em dia, eu sou carteira assinada, então eu não achei que compensaria. E até o valor, né? R$ 1.500, enfim. E aí, eu paguei essas cadeiras, vou colocar aqui do lado a lista das cadeiras que eu paguei. São bem densas, tem muito trabalho, não tem prova, tem muito trabalho. Então, toda semana tem uma cadeira, por exemplo, que você fazia. Eram 2 vezes na semana. Aí na quarta era aula, na quinta trabalho. Na quarta aula, quinta trabalho. Assim, não era eu apresentando toda semana, mas a gente fazia um roteiro dos alunos que tinha. Geralmente tinha 40 alunos na turma. Aí a gente se dividia em grupos de 5 e ficava, tipo, toda semana a gente ficava. Era um grupo, sabe? E aí eu sabia que naquele período eu ia apresentar 2 ou 3 vezes algum trabalho. E tinha que estudar, tinha que ler artigo, tinha que montar apresentação, tinha que montar alguma coisa criativa. Então a gente fez blog, a gente fez um site mesmo, sabe? Um blogzinho para falar sobre Paulo Freire, por exemplo. A gente fez jornal, a gente fez, assim, tudo para sair do normal, que é o slide, sabe? A gente fez, tipo, um site que era como se fosse uma linha do tempo, sabe? A gente fiz muito, usei muito o Canva. Eu tenho um Canva profissional, porque eu uso para fazer as postagens do Instagram. Então, se você ainda não me segue, vou deixar aqui meu arroba. E aí eu usei o Canva também, um módulo lá do Canva de apresentação, para fazer um estudo de caso, enfim. A gente usou muita criatividade, eu achei, né, nesse primeiro período, e a gente estudou bastante. No início eu me senti um pouco culpada, porque eu trabalho à noite, e eu chegava e eu tinha aula de manhã e de tarde. E às vezes eu não conseguia assistir a aula de manhã, né, eu dormia, ou eu tentava ficar acordada, mas dormia no meio da aula. E de tarde assistia a aula e de noite pro plantão. Então, às vezes, eu dava 36 horas porque eu tinha aula pra assistir, sabe? E aí eu comecei a me sentir um pouco culpada e tal, porque meio que eu queria estar acordada, mas eu não tava conseguindo, sabe? Porque eu tinha que trabalhar. E aí eu fiz muita terapia. Fiz muita terapia pra conseguir entender que eu tinha que dormir porque eu tinha que trabalhar, mas eu também queria estar assistindo aula, então a maioria das aulas eram gravadas e depois que eu fiz a terapia, fui pra terapia várias vezes, eu comecei a entender que, assim, é um ciclo na vida que eu tenho que passar, que eu escolhi passar, né, eu passei no concurso, então foi uma escolha minha, e que se eu quisesse realmente, eu teria que, assim, entender que por mais que eu dormisse, eu poderia depois assistir a aula, que a aula era gravada, e que a gente faz alguns sacrifícios. Então, assim, eu fazia o sacrifício de assistir uma aula que pra mim eu consegui escolher dormir de manhã pra poder assistir a aula da tarde, que pra mim, por exemplo, fazia mais sentido. Ou o contrário, às vezes eu assistia da manhã e dormia da tarde. Isso no início, sabe? Depois foi acabando algumas cadeiras e eu consegui me acostumar. Mas, assim, era uma opção minha, então não tinha porquê, sabe, eu me culpar tanto e tudo mais. E todo mundo faz isso, sabe? Eu não era a única da turma que fazia isso, eu não era a única da turma que tava trabalhando de noite. Então, assim, só me aceitar mesmo. E a terapia me ajudou muito. Então, assim, foi um período bem calmo,
longo e denso. Eu fiz a introdução, aí o mestrado, o intuito dele é no final publicar um trabalho, né? Então, desse trabalho que vai ser, eu vou apresentar, inclusive, né, para receber o título de mestre ano que vem. Então, desse trabalho eu já fiz a introdução, os objetivos, a pergunta, né, norteadora, assim, a pergunta que vai guiar o meu trabalho eu já fiz e já iniciei o método. Até dezembro eu tenho que chegar até o método, até o final do método. E aí, agora eu tô de férias e eu pretendo, nas minhas férias, depois eu venho aqui contar pra vocês se eu consegui ou não, mas eu pretendo escrever uma revisão integrativa, que basicamente é juntar todos os artigos que falem sobre o meu tema, envolve, eu não posso falar o tema, né, em si, mas envolve paz e amamentação. Então, juntar todos os estudos que falem sobre isso, sobre o homem, né, na amamentação e tudo mais, estudar e fazer uma revisão integrativa sobre isso, porque isso vai dentro do meu trabalho também. Então, meu objetivo é tirar uns 2, 3 dias só pra focar nisso, sabe? E a gente já tá quase na quinzena do mês e eu ainda não consegui fazer isso. Por quê? Até o dia 8 desse mês eu tava muito focada no curso, né? Que eu daria, que foi o Descomplicando a Pesquisa Científica, que eu anunciei lá no meu Instagram. Então, até o dia 8 eu tava muito focada nisso. Eu tinha e-book pra entregar, né? Que todos os alunos ganharam um livro. Eu tinha apresentação pra fazer, pra estudar, enfim. E aí, depois disso, já foi semana passada que já veio o pedido. Aí eu passei o final de semana assim, tipo. Então, quem não tá entendendo nada, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu postei semana passada. Que foi sobre quando o meu namorado, né? Me pediu em casamento. Então, eu passei o final de semana todo nisso. E a última semana eu passei organizando outras coisas. E aí, essa semana e a próxima, até acabar o mês, eu vou focar no mestrado. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu vou conseguir terminar essa revisão integrativa ainda esse mês, pra eu voltar pro segundo período, meio que só faltando o método, sabe? E o método organizando sai, vai dar certo. E aí, ano que vem, fica a parte de fazer. Eu, no caso, no final do ano, eu qualifico o meu trabalho, né? Vejo se tá faltando alguma coisa. E ano que vem eu faço a coleta, faço os resultados, a discussão e a conclusão. Que basicamente depende da coleta, né? Então é isso. Aí, como eu tô de férias, eu vou listar pra vocês 3 séries que eu comecei a assistir, ou que eu já tinha começado e voltei a assistir agora em julho. Que eu me dei, assim, alguns dias realmente pra dormir, pra descansar, pra fazer tudo que eu quero, que durante o mestrado eu não consigo. Então, a primeira série, que eu vou dar continuidade a um vídeo que eu já postei aqui também, então eu vou deixar aqui o link desse vídeo falando sobre série. A primeira série que eu vou indicar pra vocês hoje vai ser o Dr. House. Então, quem não conhece o Dr. House, né? Essa série, ela é focada nesse médico, que ele, geralmente, ele faz alguns diagnósticos diferenciais, sabe? Ele é bastante astucioso. E ele tende a ver o caso e sempre estudar mais sobre aquilo para fechar o diagnóstico e curar o paciente. É incrível, são várias temporadas e recomendo. A segunda série que eu vou indicar é o The Resident, vou deixar aqui foto e tudo mais. Que ele conta, essa série conta a história de um novato, né, de um médico novato que tá iniciando ali a sua jornada no hospital. E, enfim, conta tudo relacionado à vida hospitalar e vida dele, e todos os conflitos e, enfim, todas as inseguranças e vitórias dessa jornada. E a terceira dica de série é a Private Practice, que conta meio que a história de Edson. Não sei se vocês já assistiram Grey's Anatomy, e Edson na série é a ex-mulher de Shepard, de Derek, né? Então, conta meio que a história dela e tal, os bastidores. E, enfim, tomando. Recomendo muito. É meio como se fosse uma continuação, sabe? Depois que ela saiu lá do Seattle Grace, foi o que aconteceu com ela. E aí ela vai pra Santa Mônica e tem toda essa história lá com ela. E eu recomendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu resuminho. Férias, mais dicas de séries. E deixem aqui sugestões de outras séries que eu possa compartilhar também com vocês. E se vocês já assistiram essas séries, me desejem boa sorte na reta final, né, do segundo período aí do ano em relação ao mestrado. E sugestões de mais vídeos, né, aqui pro canal. Um beijo e até a próxima!